Bom dia, meus irmãos. Quero saudar a todos com a paz do nosso Senhor Jesus. Como diz o pastor Daniel, você de novo? Irmãos, eu vou seguir aqui na mesma vibe. Hoje já é a quarta semana. Na primeira semana, vocês lembram do que a gente falou? Se não lembrar, eu vou começar hoje de novo. Primeira semana nós falamos sobre o poder destruidor do pecado, vocês lembram? Lembram do estratagema de Balaão? Na segunda semana nós falamos da cura. Qual que é a cura do pecado? Arrependimento. E arrependimento é diferente de? O arrependimento transforma, o remorso mata. Muito obrigado, senhor. Na semana passada, nós falamos sobre os perdidos. Aqueles que se perderam acidentalmente precisam ser resgatados. Os que se perderam deliberadamente precisam encontrar o caminho de volta. Porque o Pai está esperando. E hoje, irmãos, eu quero falar sobre maldição. Seguindo na mesma linha. E antes de falar sobre maldição em si, eu quero fugir um pouquinho da polêmica. Então vamos abrir em Deuteronômio, capítulo 5, e também Ezequiel, capítulo 18. O tema da mensagem dessa manhã é quebrando o padrão repetitivo de pecado geracional. Deuteronômio, capítulo 5, verso 9, diz assim: Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu, o Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Ainda bem, né, gente? A iniquidade até a terceira, a quarta, e a misericórdia até 1000. Ezequiel, capítulo 18, verso 1. Diz assim: Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Que tendes vós que acerca da terra de Israel, proferis este provérbio, dizendo: Os pais comeram uvas verdes, e os dentes dos filhos embotaram? Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, jamais direis este provérbio em Israel. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do pai, também a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Existe uma polêmica em torno da maldição geracional entre duas vertentes teológicas específicas. Uma que crê na maldição hereditária como real e verdadeira, ou seja, se você é amaldiçoado, essa maldição pode se passar de pai para filho, repetindo as gerações. E eles têm como versículo base esse que nós lemos em Deuteronômio: Visito a iniquidade dos pais dos filhos até a terceira e quarta geração. Essa é uma corrente teológica que crê em maldição hereditária. Nós temos pessoas até conhecidas, muito conhecidas por nós, que defendem essa corrente com muita veemência. Quem que vocês lembram? Craig Hill. Craig Hill crê nessa corrente teológica com muita força. Da necessidade de se quebrar a maldição hereditária.
Jorge Linhares, no Brasil, defende com muita veemência, ele tem livros escritos com relação a isso. Sara Nossa Terra, aqui na questão da maldição hereditária. Em contrapartida, nós temos outra corrente teológica que tem como base especificamente esse texto de Ezequiel que nós lemos, que não crê na maldição geracional. Eles creem, essa corrente defende, que Jesus já se fez maldito na cruz pelos nossos pecados. Sendo assim, toda a maldição ela está anulada na cruz. E usam Ezequiel como referência, porque Ezequiel fala, se você for ler o capítulo todo, eu não li porque não é esse o nosso propósito hoje, não li ele todo, mas se você for ler Ezequiel 18 primeiro, a defesa do capítulo inteiro é nessa vertente. Se o filho pecou, ele recebe a condenação. Não existe essa conversa de o pai pecou, o filho recebe a condenação. E eu, queridos, como sempre, não vou entrar nessa polêmica de maneira alguma. E não vou abrir defesa em direção a uma corrente específica. Para mim, não faz diferença, dentro daquilo que eu me propus ministrar hoje, se você chama maldição de maldição. Gente, esqueci um detalhe importante. Quem crê que a maldição não existe, ela reconhece esses padrões repetitivos, ou ela chama esses padrões repetitivos de ciclo repetitivo de comportamento. Para eles, o ciclo se repete porque o filho vê o pai fazendo, ou vê o avô fazendo, absorve a influência e repete o padrão. Então, essa é a explicação porque o mesmo pecado vai de geração em geração. Então, independente de ser nomeado de maldição ou de ciclo de comportamento, tudo é pecado. E possui o mesmo poder destrutivo, quer seja uma maldição geracional, se você crê em maldição geracional, ou quer seja um ciclo de comportamento, caso você creia em ciclo de comportamento. A gente precisa entender que tudo é pecado e precisa ser anulado ou abandonado. Anulado se você crer em maldição, ou abandonado se você crer em ciclo repetitivo. Eu, pessoalmente, trabalhando em veredas antigas, já tive a oportunidade de vivenciar muitas situações como essa. Quem aqui já trabalhou em veredas antigas? Gente, vocês estão acostumados em ver a questão ou de maldição hereditária, ou a questão de ciclo comportamental. Vocês estão acostumados a ver isso? Mas isso é muito comum. Pessoas que repetem o padrão de comportamento dos seus pais. Pessoas que vêm de geração em geração, cometendo, estando aprisionado ou participando do mesmo nível de pecado que os seus antepassados passaram. Mas isso é muito comum. Independente do nome que se dê, esse padrão pecaminoso e altamente destrutivo, ele precisa ser encerrado. Então, para mim, o nome que se dá, ou a vertente teológica que se dá, ela é pouco importante. O importante é, ela precisa ser encerrada. Quem é que viu os pais sofrerem com o pecado? Mas vocês têm uns pais bons demais, gente. Quem é que viu os pais sofrerem por conta do pecado? Foi bom, gente. É bom ver isso. É destrutivo, é altamente destrutivo. Então, aquele padrão, ou aquela postura, ou essa vivência, ela precisa ser anulado. Ou alguém se levanta e muda a história geracional, ou nós veremos gerações inteiras continuando a ser destruídas pelo poder consumidor do pecado. Então o nome é indiferente. A questão é, se os meus pais sofreram e o Senhor me encontrou, aquele pecado que tomou conta da vida do meu pai, ele não pode se repetir na minha vida. Chama do que você quiser, mas a destruição precisa parar.
Os meus pais sofreram coisas que eu não quero sofrer e que eu não quero que os meus filhos sofram. Isso é o mais importante. Vamos deixar a polêmica de lado. Este padrão desenfreado vai consumindo geração após geração. Independente de como você chama, alguém precisa se levantar e encerrar esse padrão. É você, irmão. Talvez seu bisavô tenha sofrido, o seu avô, o seu pai, e agora chegou a sua hora. É você que vai encerrar? Para a gente entender melhor essa questão, quero usar um estudo de caso de novo, que eu já usei antes, mas agora nós vamos usar numa linha um pouco diferente. Abram 2 Reis para mim, por favor. Diz assim, tinha Josias, quem já ouviu falar desse rei aqui? Levante a mão. Josias, quem já? Você lembra aí? Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Gedida e era filha de Adaías, de Boscate. Fez ele o que era? Reto perante o Senhor. Andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se desviou nem para a direita e nem para a esquerda. 2 Reis 23, verso 24. Josias aboliu também os médiuns, os feiticeiros, os ídolos do lar, os ídolos e todas as abominações que se viam na terra de Judá e em Jerusalém, para cumprir as palavras da lei que estavam escritas no livro que o sacerdote Ilquias achara na casa do Senhor. E no 25, para mim é o mais importante, diz assim, antes dele, não houve rei que lhe fosse semelhante, que se convertesse ao Senhor de todo o seu coração, e de toda a sua alma, e de todas as suas forças, segundo toda a lei de Moisés. E depois dele, nunca se levantou outro igual. Gente, esse rei acertou. Na linhagem dele, estava Davi 400 anos antes. Cerca de 400 anos antes. E a Bíblia fala que não houve rei antes dele que se convertesse como ele se converteu. E depois dele não teve outro. Gente, esse rei acertou. Mas foi bem acertado. Não foi uma acertadinha, não. Mas ele acertou, mas foi bem acertado. E ele chega no momento, como rei, em que Israel está numa pressão, numa situação de destruição tão grande, e ele assume com apenas 8 anos de idade, ou seja, faltavam 4 anos, de acordo com a cultura daquela época, para ele alcançar a maioridade, mas com apenas 8 anos, ele assume o trono. A Bíblia fala anteriormente aí que o pai dele foi assassinado dentro do castelo. Então, talvez ele tenha vivenciado esse assassinato do pai. Então, Israel está vivendo um momento terrível e assume esse menino, e esse menino faz o que é certo. Mas já que nós estamos falando de maldição, eu quero ver as possibilidades que esse menino tinha. E para a gente entender as possibilidades, vamos começar. Eu podia começar, gente, umas 5 para frente, mas eu não vou perder tanto tempo assim, não. Eu vou começar pelo avô, porque o pastor Daniel, alguns dias, falou sobre o avô aqui. Quem lembra o nome? Manassés. Vou começar pelo avô. O pastor Daniel falou muito bem falado aqui sobre a misericórdia do Senhor sobre a vida de Manassés. E ele falou muito bem falado a figuraça que era Manassés. Pensa num homem encapetado. Era o vô dele. O pastor Daniel falou aqui que ele fez o quê? Aliás, gente, vamos lá. 2 Reis 21, 1. Um pouquinho para trás aí. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar e reinou 55 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava Efzibá, fez o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios, que o Senhor expulsara de suas possessões de diante dos filhos de Israel. O avô de Josias era o cara da feitiçaria, da idolatria. O pastor Daniel contou e contou bem que ele chegou ao cúmulo, se bem que, gente, eu não vou entrar na questão da maldição hereditária, mas o avô de Manassés
também sacrificava os filhos a outros deuses. O avô. Mas Manassés assumiu uma postura de idolatria e sujeirada e feitiçaria que chegou no extremo. Ele queimou os próprios filhos a outros deuses, estabeleceu a feitiçaria, tomou Israel de deuses estranhos, encheu o templo de deuses estranhos e condenou. Quem condenou Israel para ser destruído pelos babilônicos foi Manassés. E condenou Israel à destruição. O avô dele. Mas aí, graças a Deus, não sei se eu posso falar isso, graças a Deus Manassés morre. Pipocou. Aí assume o filho dele, o pai de Josias, certo? Aí lá vem o pai, 2 Reis 21, 19. Aí o povo respirou aliviado. Manassés morreu, agora o negócio vai ficar bom. Aí vem o pai. Tinha Amon 22 anos de idade quando começou a reinar e reinou 2 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Mesulemete e era filha de Harus de Jotibá. Fez o que era mal perante o Senhor, como fizera Manassés o seu pai. Andou em todo o caminho em que andara seu pai, serviu os ídolos a que ele servira e os adorou. Pode chamar de maldição, pode chamar de ciclo repetitivo, mas nós temos um padrão que vai se repetindo de pai para filho. E se a gente for, eu não vou entrar na questão de Ezequias, mas se a gente for pegar antes de Manassés, porque o pai de Manassés foi um bom rei, mas antes de Manassés, gente, o padrão era exatamente o mesmo. Olha, o avô Oséias de Manassés sacrificava, Acas, o bisavô, adorava outros deuses, e esse padrão ia de geração em geração, e o filho ia aprendendo, ou o filho ia recebendo dessa maldição, ia repetindo o comportamento. Mas aí chega na geração de Josias. Gente, se o padrão vem se repetindo, ele é uma maldição, ele é um ciclo, o que acontece quando chega em Josias? Qual que é o normal? Qual que é o normal? Continuou? Deixa eu mostrar um trem para vocês aqui. 2 Reis, capítulo 22, verso 3. No 18º ano do seu reinado, o rei Josias mandou o escrivão Safã, filho de Azalias, filho de Mesulão, à casa do Senhor. Josias mandou o seu braço direito e no templo, dizendo: sobe aí Hilquias, o sumo sacerdote, para que conte o dinheiro que se trouxe à casa do Senhor, o qual os guardas da porta ajuntaram do povo, que o deem nas mãos dos que dirigem a obra e têm a seu cargo a casa do Senhor, para que paguem àqueles que fazem a obra que há na casa do Senhor. Para fazer o quê? Repararem os estragos da casa. Aos carpinteiros, aos edificadores e aos pedreiros, e comprem madeira e pedras lavradas para repararem os estragos da casa. Isso é interessante. Gente, o templo, ele estava tomado, lotado de deuses estranhos. Cheio. O templo havia virado um local de adoração e idolatria a deuses estranhos. Aí Josias acorda num dia e fica com vontade assim: você sabe que eu vou arrumar esse templo? Gente, eu fico me perguntando, ele ia arrumar esse templo para quê? Se você tem um negócio na sua casa que você quer arrumar aquele cômodo, aquele setor da sua casa, para quê? Tirar o que não presta, arrumar o que está estragado, porque você pretende utilizá-lo. Se você não gosta do cômodo, você faz o que com ele?
Você só reforma, arruma aquilo que você quer. Não me engana, não. A intenção dele. Porque se ele pega o dinheiro, o templo está cheio de Deus estranho, e ele quer que reforma aquele lugar, porque se ele não quer usar, gente, ele abandona, vira as costas, esquece, deixa aquilo para lá. Para que ele vai mexer num negócio que ele não quer usar? Aí ele pega o dinheiro e reserva, vai lá e reforma, repara tudo. Você sabe por que ele quer fazer isso? Irmão, ele quer fazer isso porque ele sabe que aquele é um lugar de adoração em que o seu pai, o seu avô utilizava para adoração e que agora, a partir desse momento, ele também quer utilizar. Porque se ele não quer utilizar, ele não mexe. Então eu vejo na vida desse jovem rei uma semente plantada. Vocês acham que eu estou forçando a barra ou vocês pensam assim também? Não está forçando, não. Ele quer usar o templo. Por isso ele manda reformar. Padrão repetitivo. O avô, o pai, e agora chegou a vez dele da adoração. Vocês estão comigo nesse entendimento, irmãos? Amém. Independente de ser algo cíclico ou proveniente de uma maldição, nesse instante nós vemos o jovem rei tomando o mesmo caminho destrutivo que os seus pais tinham tomado. Era o mesmo padrão. Dentro da mesma estrutura pecaminosa, Josias estava tomando o mesmo caminho que os seus pais tomaram. Isso é muito comum. Só que aí acontece um pequeno acidente. 2 Reis 22, 8. Então disse o sumo sacerdote, 2 Reis 22, a partir do verso 8. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias entregou o livro a Safã, e este o leu. Então o escrivão Safã veio ter com o rei e lhe deu o relatório, dizendo: teus servos contaram o dinheiro que se achou na casa e o entregaram nas mãos dos que dirigem a obra e têm a seu cargo na casa do Senhor. Relatou mais o escrivão Safã ao rei, dizendo: o sacerdote Ilquias me entregou um livro. E Safã o leu diante do rei. Verso 11. Tendo o rei ouvido as palavras do livro da lei, o que ele fez? Aí, gente, os pedreiros, quando eles foram mexer no templo, eles acharam lá no cantinho, que pedreiro acha. Se você está alguma coisa perdida na sua casa, manda quebrar que ele acha. No meio da quebradeira, da reforma, sem querer, por um acidente, eles acharam o livro da lei de Moisés. Que naquela época, para eles, era a mesma coisa da gente dizer, acharam uma Bíblia. No meio da bagunçaiada que estava dentro do templo. E aí, entregou para o sacerdote leu. A hora que o sacerdote leu, ele achou que aquilo era importante. E aí o sacerdote vai e entrega para o rei, e o rei lê. Gente. Aí ele toma uma lapada na cara com a palavra de Deus. Vejam que a palavra de Deus promoveu um desejo profundo de mudança na vida do jovem rei. Uma vez apresentado ao Senhor, não havia mais a possibilidade dele querer continuar com aquele intento que ele estava.
Houve mudança, confronto, transformação, e aquilo promoveu indignação. E apesar de ter raízes destrutivas em sua corrente geracional, apesar do seu avô ser como era, do seu pai ser como era, Josias foi liberto exclusivamente pelo mais singelo conhecimento do Senhor. Se você conhece a Deus, esse é o tipo de movimento que Ele deseja promover na sua vida. Jesus veio para libertar os cativos, mesmo que as correntes sejam fortes, mesmo que os seus pais sejam pecaminosos, destrutivos, Jesus veio para trazer libertação na sua vida. Amém. O conhecimento dele foi suficiente para que ele quisesse mudar. Eu não conheço como foram seus pais, seus avós, seus bisavós, mas eu conheço o Senhor, e eu creio que Ele quer mudar a sua geração para sempre neste tempo. O conhecimento de Deus foi suficiente. Oh, gente, isso é maravilhoso demais. Deixa eu seguir o caminho do meu avô, gostava tanto dele. Deixa eu seguir o caminho do meu pai. Mas eu gostava tanto dele, ele era um herói para mim. Quando ele conhece o Senhor, agora eu não quero mais esses caminhos, eu quero seguir o caminho do meu Senhor. Isso é maravilhoso. Se o conhecimento de Deus chegou até você, Ele quer promover libertação na sua vida, dentro da sua geração. Foi o mais singelo desejo. Agora eu quero fazer diferente. Meu pai fazia, meu avô fazia, mas agora eu quero fazer diferente. Eu aprendi do jeito errado, o ciclo é destrutivo, é repetitivo, mas agora eu quero fazer diferente. Diga para a pessoa que está do seu lado, eu ando engraçado, eu não gosto, ninguém faz isso, mas eu estou fazendo. Fala para a pessoa que está do seu lado, eu quero fazer diferente. Estava indo para fazer igualzinho, acendeu uma luz no coração dele, e agora eu quero fazer diferente. E ele fez diferente. Só que aí, gente, ele levou o negócio a sério para valer. Ele não brincou com fazer diferente não, viu? Não foi só uma ideiazinha que acendeu no coração dele e logo se esvaineceu. Não foi só uma vontadezinha, um arrepiozinho que ele sentiu e logo ele esqueceu. O negócio foi para valer mesmo. E em 2 Reis, a partir do verso 23, capítulo 23, 2 Reis 23, a partir do verso 4, a Bíblia diz assim: então, isso depois dele conhecer o Senhor. Então, o rei ordenou ao sumo sacerdote Ilquias e aos sacerdotes da segunda ordem e aos guardas da porta que tirassem do templo do Senhor todos os utensílios que se tinham feito para Baal e para o poste ídolo e para todo o exército dos céus, e os queimou fora de Jerusalém, nos campos de Cedron, e levou as cinzas deles para Betel. Também destruiu os sacerdotes que os reis de Judá estabeleceram para incensarem sobre os altos nas cidades de Judá e ao redor de Jerusalém, como também os que incensavam a Baal, ao sol, à lua e aos mais planetas e a todo o exército dos céus. Também tirou da casa do Senhor o poste ídolo, que levou para fora de Jerusalém até o vale de Cedron, no qual o queimou e o reduziu a pó, que lançou sobre as sepulturas do povo. Também derribou as casas da prostituição cultual que estavam na casa do Senhor, o tanto que o templo estava sujo, onde as mulheres teciam tendas para o poste ídolo.
A todos os sacerdotes trouxe das cidades de Judá e profanou os altos em que os sacerdotes incensavam, desde Geba até Berseba, e derribou os altares das portas que estavam à entrada da porta de Josué, governador da cidade, à mão esquerda daquele que entrava por ela. Mas os sacerdotes dos altos não sacrificavam sobre o altar do Senhor em Jerusalém, porém comiam pães asmos no meio de seus irmãos. Também profanou a Tofete, que está no vale dos filhos de Inom, para que ninguém queimasse a seu filho ou sua filha como sacrifício a Moloque, que era comum, inclusive em Manassés, inclusive com o tataravô de Josias. Também tirou os cavalos que os reis de Judá tinham dedicado, tadinho, até os cavalos, gente. Ele tirou os cavalos que os reis de Judá tinham dedicado ao sol, à entrada da casa do Senhor, perto da câmara de Natã-Meleque, o camareiro, o qual ficava no átrio, e os carros do sol queimou. Também o rei derribou os altares que estavam sobre a sala de Acás, sobre o terraço, altares que foram feitos pelos reis de Judá, como também os altares que fizera Manassés, nos 2 átrios da casa do Senhor. E esmigalhados os tirou dali, e lançou o pó deles no ribeiro de Cedron. O rei profanou também os altos que estavam de fronte de Jerusalém, à mão direita do monte da destruição, os quais edificara Salomão, rei de Israel, para Astarote, abominação dos sidônios, e para Quemos, abominação dos moabitas, e para Milcom, abominação dos filhos de Amon. Semelhantemente fez em pedaços as colunas e cortou os postes ídolos, e o lugar onde estavam encheu ele de ossos humanos. Também o altar que estava em Betel e o alto que fez Jeroboão, filho de Nebate, que tinha feito pecar a Israel, esse altar junto com o alto rei derribou. Destruiu o alto, reduziu a pó o seu altar e queimou o poste ídolo. Verso 19. Também tirou Josias todos os santuários dos altos que havia nas cidades de Samaria, e que os reis de Israel tinham feito para provocarem o Senhor a ira. E lhe fez segundo todos os atos que tinha praticado em Betel. E matou todos os sacerdotes dos altos que havia ali, sobre os altares, e queimou ossos humanos sobre eles. Depois voltou para Jerusalém. Desculpe a expressão, mas Ave Maria desse homem. Hora que ele recebeu o conhecimento do Senhor, gente, o homem, ele ficou doido. Estamos fazendo tudo errado. Está tudo errado. E ele saiu, igual doido, mandando derrubar, picar, a Bíblia fala de queimar, de destruir, esmigalhar tudo aquilo que dizia respeito à maldição geracional ou ao ciclo repetitivo, tudo aquilo que os seus pais vinham fazendo, ele fez questão de exterminar. Não ficou pedra sobre pedra. E eu enxergo 2 ações importantes, 2 medidas importantes nesse anular a maldição ou quebrar o ciclo. A primeira dele, gente, foi que Josias caçou o pecado na terra. Vocês sabiam que antes de Josias já havia se levantado reis que tinham exterminado a idolatria de Israel? Ezequias, 3 gerações antes. Ele não foi o primeiro a tentar fazer isso. Só que é interessante que, a hora que vai falar do que ele está fazendo, ele fala que ele derrubou altares que Salomão fez. Salomão era filho de quem? Foi lá onde começou. Olha que interessante. Lá onde começou, porque Davi idolatrava, gente, para ele isso era abominação. Começou em Salomão, porque Salomão foi envolver com mulher demais, e vocês sabem que deu problema. Deixa eu falar uma besteira aqui. As concubinas de Salomão influenciaram ele para ele levantar altares para outros deuses. Começou em Salomão. E a Bíblia fala que Josias
apesar de outros reis terem feito isso, Josias derruba altares de Salomão que ainda estavam de pé. Ele promoveu uma caça dentro do reino. Onde tem altar? Onde tem ídolo? Onde que tem adoração a outro? Onde que tem lugar? Onde que tem sacerdote? Onde tinha, ele ia e mandava derrubar ou mandava matar. Ele não deixou nada. Essa medida de sair procurando por onde estavam as brechas, que pudessem levar tanto ele quanto o povo a pecar, gente, isso é demais importante. Nós somos muito descuidados com a importância de se identificar os padrões malditos que vêm destruindo os nossos antepassados e que está chegando até nós. Tem gente que está repetindo o ciclo, tem gente que está aceitando maldição e não está percebendo, querido, você precisa procurar com diligência. Onde é que está? O meu pai teve uma vida destruída. O que o meu pai está fazendo que esse ciclo está se repetindo em mim? O meu avô foi um cara que rebentou com a família. O que ele está fazendo que eu absorvi dele? A gente precisa ser diligente em procurar. Porque eu não sei se vocês conhecem gente assim, eu acredito que sim, mas tem gente que, por mais destrutivo que tenha sido as gerações anteriores, ele está fazendo exatamente igual ao que os outros fizeram. Você conhece gente assim? Deixa eu ver, você conhece? Gente que é a fotocópia, a Xerox. E não nota, não identifica. Irmãos, nós precisamos procurar em nós padrões malditos ou ciclos de comportamento que foi totalmente errado na vida dos meus pais, que os destruíram, que está começando a acontecer em mim. Nós precisamos achar onde está o problema. Eu gosto muito de Josias ter derrubado os altares de Salomão. Que ele vai lá onde começou o problema. Salomão foi o primeiro a levantar altar, então vai ser esses que eu vou derrubar. Vai ter um monte para derrubar, mas eu vou derrubar todos. Identificação. Irmão, seus pais eram brutos? Seus pais tinham problema com ira? Seus pais eram voltados ao adultério? Seus pais tinham problema com fornicação? Seu pai tinha problema com... Me ajuda aí. Bebida. Mentira. Importante. Seu pai era flamenguista? Brincadeira, gente. Seu pai era o quê? Ganancioso. Eu botei aqui, muito bem, Mauro. Problema com finanças? Seu pai era autoritário? Seu pai era mau? Seu pai era arrogante? Seu pai era preguiçoso? O que mais? Não é, gente, eu não estou falando para você expor seu pai, não. É só exemplo. Talvez não é seu pai, não. Alguém que você conhece. Senão meu pai ouve essa gravação depois e fala assim, eita. Pai, não é o senhor não, viu? O que mais? Alcoólatra. Promiscuidade. O que está estabelecido ou identificado na vida dos meus pais se eu começo a sofrer com essas mesmas coisas? Querido, nós precisamos fazer uma caçada como Josias fez. Ele varreu o território atrás, você precisa varrer o seu coração atrás. Procurar padrão de comportamento, coisa que destruiu sua mãe, que destruiu seu pai, que destruiu seu avô, que destruiu sua avó.
Você tem conhecimento dos pecados pelos quais seus pais passaram? Você já procurou na sua vida se este padrão destrutivo tem de alguma forma chegado até você? Você tem se cuidado para não repetir padrões de comportamento destrutivo que acabaram com a vida dos seus antepassados? Salmos capítulo 18, verso 28, tá? Davi diz: porque fazes resplandecer a minha lâmpada. O Senhor, o meu Deus, derrama luz nas minhas trevas. O Espírito Santo quer te ajudar a identificar. Às vezes está bem escondidinho, como estava o livro na casa do Senhor. Às vezes está bem guardadinho. Às vezes você não nota. Às vezes você explode assim, faz o que não deveria fazer, e a hora que você vê, já fez. Às vezes está bem guardadinho. O Espírito Santo quer trazer luz sobre essa área da sua vida, para que as trevas se dissipem. Nós precisamos promover essa caçada. Nós precisamos procurar. Segunda medida que eu acho importante é que quando ele encontra, você sabe o que ele faz? Quando ele encontrou, o que ele fez, gente? Quando ele encontrou a idolatria. Ele saiu caçando pelo reino, varreu o território. Quando ele encontrou os postes ídolos, o que ele faz? Josias não deixou uma brecha aberta. Fechou todas as portas para aquele pecado em definitivo. Não era suficiente, queridos, ele só tirar do templo. Ele tirava do templo, ele levava para um campo. A hora que chegava no campo, você sabe o que ele fazia? Queimava. Queimou, está destruído? Está destruído. Mas para ele não é suficiente. Você sabe o que ele faz? Ele pega as cinzas e... Eu fiquei pensando sobre isso depois. Vocês sabem por que não enterraram Osama Bin Laden depois que ele foi morto pelo exército americano? Quem sabe? Jogaram ele ao mar. Mas isso para os muçulmanos é algo terrível, jogar o corpo dele ao mar. Você sabe por que não deram o corpo de Bin Laden para que ele fosse devidamente sepultado? Para não virar? Eles não queriam que se criasse um ponto de procissão. Vamos lá agora adorar Osama Bin Laden. Ninguém sabe onde ele foi jogado. Se você quer adorar ele, você vai passar anos procurando e não vai achar. Não vai achar. Rapaz, o Josias ele não só destruiu, não só queimou, mas se havia alguma chance de as cinzas, às vezes era o Baal, ele foi queimado, mas a cinza dele está lá, então eu vou lá tomar banho com as cinzas. Né? Não, porque tem desses trem, né? Vou lá comer das cinzas, vou lá, né? Mas nem isso, nem o lugar onde foi queimado, nem a cinza ficou. Josias aniquilou toda a possibilidade de aquele tipo de pecado se fazer presente na vida dele novamente. Não havia possibilidade porque não tinha como ele fazer. Não havia possibilidade dele se prostrar diante de um ídolo daqueles, porque estes simplesmente deixaram de existir por completo. O risco de envolvimento com esses deuses, ele foi aniquilado. Nós precisamos, segura aí, nós precisamos ter esse mesmo nível de cuidado no que diz respeito aos padrões geracionais que afetaram nossos ascendentes. Se você caçou, procurou, identificou um padrão, é preciso garantir que este não faça mais parte da sua vida, em hipótese alguma.
Você precisa tomar medidas para aniquilar essa possibilidade por completo. Você precisa anular completamente a possibilidade de cometer ou de viver o mesmo padrão novamente. Nós não podemos flertar com estruturas geracionais que afligiram os nossos antepassados. Irmão, você precisa aniquilar aquilo que destruiu os seus pais da sua vida. Tem pai que foi entregue à bebida, a bebida arrasou com a vida dele. Aí está o irmão nessa geração, não, isso não me atinge mais. Mas eu vou tomar 2 dedinhos aqui, de um vinho. Vou tomar 2 dedinhos aqui, cervejinha gelada. Tem pai que viveu casando, separando, casando, separando, casando, separando, casando, separando. E nessa geração, você vive em pé de guerra com seu cônjuge, como se viver daquele jeito fosse algo normal. Padrão. Tem gente que o pai é mentiroso. Quem conhece gente mentirosa? Tem gente que o pai é mentiroso. E aí vira e mexe, você acha que pode soltar uma mentirinha, pequenininha, besteirinha, bobeirinha. Acho que não tem problema nenhum, não. Tem gente que o pai vive correndo de cobrador, vida financeira. O pai é um Mr. M, vive sumindo dos cobradores. O cobrador chega na porta, o pai some. Vive a luta, lutando financeiramente. E aí, nessa geração, está você com o carnezinho das Casas Bahia, um atrás do outro. Termina um, começa outro. Termina um, começa outro. Tem pai que é completamente entregue à fornicação, só gosta de ver coisa pornográfica, só fala de pornografia. E você quer ver uma notícia, aí você abre o G1, a primeira parte lá só tem notícia, mas você nem olha as notícias, você vai direto lá na página das modelos. Flertando. Irmão, se você caçou, achou, identificou, você não deve brincar com essas estruturas. Aniquile-as. Destrua-as. E quando eu falo em destruir, eu estou falando em acabar com as possibilidades. Tem gente que está dando vazão e brincando com estrutura geracional, coisa que destruiu o seu avô, coisa que destruiu o seu pai, e está você brincando como se aquilo não tivesse. Não, eu sou forte, poderoso, agora eu conheço o Senhor. Irmão, acaba com tudo, acaba com a possibilidade. Isso não é brincadeira. Aquela estrutura está para te destruir, do mesmo jeito que o diabo acabou com seu avô, do mesmo jeito que o diabo acabou com seu pai, do mesmo jeito que ele acabou com seus tios, ele quer acabar com você e as armas são as mesmas. Tome cuidado com a estrutura. Para de ficar indiferente a padrão de comportamento que devastou a sua família. Se você é um novo homem no conhecimento de Deus, se Deus transformou a sua vida, vá viver coisas novas, deixa o passado para lá. Se ele conheceu ao Senhor, ele não queria mais nada daqueles deuses, agora eu quero coisa nova, irmão. Nós precisamos encerrar esses capítulos da nossa história familiar e começar novos capítulos com novos homens. Para de ficar procurando, para de ficar brincando,
Para de ficar estruturando com coisas que já destruíram a sua casa. Não brinquem com o poder da maldição. Vejo em muitos casos situações de pessoas que tiveram suas famílias devastadas por um tipo de pecado específico e flertam com essas estruturas como se não houvesse perigo algum. Estruturas pecaminosas que destruíram seus antepassados não podem ficar desapercebidas neste momento da sua vida. A maldição que devastou a sua casa ou o ciclo destrutivo precisa de cuidados especiais. Vamos abrir em 1 João capítulo 3? Abram para mim, por favor. Tu diz assim: aquele que pratica o pecado procede de quem? Aquele que pratica o pecado procede do diabo. Porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus. Para quê? Destruir as obras do diabo. Para isto se manifestou o Filho de Deus. Para quê? Destruir as obras do diabo. Não é para enfeitar, não é para corrigir, não é para melhorar. O Filho do Homem se manifestou para quê? Para Destruir. Acabar. Aniquilar. Cancelar. O que Deus quer fazer na sua vida é não deixar rastro nenhum de pecado que já destruiu os seus antepassados, é destruir. Tem gente que tem o terrível hábito de esconder. Ele não pegou as coisas do templo e só guardou no lugar, querido. Ele as destruiu. Você precisa destruir as possibilidades. Verso 9. Todo aquele que é nascido de... Você é nascido de Deus? Amém. Quem é nascido de Deus? Amém. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado. Pois o que permanece nele, olha que maravilhoso, é a divina semente. O que aconteceu na vida do jovem rei naquele dia, quando ele leu o livro, é que foi plantado no coração dele a divina semente. O que Jesus fez no seu coração foi plantar nele a divina semente. E essa divina semente, gente, ela tem uma característica, ela tem um herbicida. Ela tem um veneninho nela também, sabe? Porque quando ela cai no coração, ela sai matando todas as outras ruins. Ela não convive com as outras plantinhas ruins que estão ali. Essa divina semente, ela cai e ela destrói todas as outras e ela reina sozinha. Pois o que permanece em Cristo é a divina, o que permanece na pessoa é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque ele é o quê? Ih, mas está devagar demais, hein? Esse não pode viver pecando, por quê? É nascido de Deus. Porque é nascido de Deus. Destrua as possibilidades. Seu pai teve problema com adultério? Passa uma menininha bonitinha, dá aquela piscadinha para você olhar 118. Se você não está nem aí para a situação, ou não se preocupa com o ciclo repetitivo, você dá um sorrisinho para ela. Mas se você se preocupa com o ciclo repetitivo, porque o adultério já devastou a casa dos seus pais, você vira para ela e fala assim: sai de reto, Satanás. Não se envolve. Não dá vazão. Se a bebida destruiu a sua casa, no passado, se a sua família tem um ciclo geracional de alcoolismo, não tem essa de flertar. A bebida é coisa perigosa, gente. Bebida é coisa perigosa. Fica cheirando a tampa. É. Ficar cheirando a tampa, não quer, mas fica ali. Não. É isso mesmo. Se tem um determinado tipo de comportamento, se os seus pais eram influenciados pelos amigos, os amigos o faziam fazer coisas erradas, ele é influenciável
e você está vendo que você está andando com amigos que estão te influenciando no caminho errado, você sabe o que você precisa fazer, irmão? Aniquilar a possibilidade, troque os amigos. Porque aquele é um problema na sua casa, na sua raiz, na sua geração. Aniquile, não brinque. Não brinque. Queridos, a divina semente, obrigatoriamente, ela mata as outras. Ela só não mata se você não deixar. Posso ouvir um amém? Amém. Eu creio que o Senhor tem construído, ou tem desejado construir em nós, uma geração separada. Você crê nisso? Irmão, seus filhos serão santos. Porque Deus quer construir na sua vida uma geração separada. Mas para que o novo venha, a gente tem que fechar o capítulo do velho. Deixar para trás. Independente de como você chama, maldição hereditária ou ciclo de comportamento, esse ciclo precisa ser encerrado na sua vida, nesta geração. Quer seja por quebrar a maldição pelo nome de Jesus, se você crê na maldição hereditária, ou quer ser se posicionando em encerrar o ciclo comportamental nessa geração, alguma coisa precisa ser feita. Assim como o jovem Josias, não permita que um ciclo pecaminoso que tem destruído a sua casa passe desse tempo em diante. Gente, se você for acompanhar a história dos reis, dos filhos de Josias, dos netos de Josias, se você for, você vai acompanhar que eles fazem coisas que eram mal, era mal perante o Senhor, mas você não vai encontrar eles levantando, da geração depois de Josias, você não vai encontrar um rei levantando um poste ídolo, ou um rei se curvando, não tem como nos anteriores. Foi encerrado ali. Mesmo porque ele fez questão de acabar, mesmo se o filho dele quisesse se prostrar, não existia mais. As gerações posteriores, desse pecado, dessa maldição, elas também foram libertas. Você quer libertar a vida do seu filho? É nessa geração. É com você, é agora. Vamos ficar de pé. Lucas capítulo 4, verso 18. Olha o que Jesus diz. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os que estão oprimidos. No verso 19, e apregoar o ano aceitável do Senhor. Vocês me permitem fazer uma pequena mudança aqui? Jesus traz a libertação para apregoar a geração aceitável do Senhor. Talvez as gerações anteriores a você não fossem gerações que fossem aceitáveis diante do Senhor, mas você pode fazer dessa uma geração aceitável. Que o confronto do Espírito Santo na sua vida hoje promova o mesmo nível de desejo que foi promovido no coração de Josias naquele dia quando ele leu o livro. Irmão, eu creio que o Espírito Santo ele pode te convencer nesse momento, trazer à sua memória. O Espírito Santo pode fazer o trabalho que aqueles pedreiros fizeram naquele dia, de sair caçando e quebrando e achando o que é importante. Eu creio que o Espírito Santo pode fazer isso no seu coração hoje. Por isso eu quero pedir que você abra a sua casa ao Senhor. Abra sua mente ao seu coração. Senhor, onde está? Senhor, onde está? Senhor, se eu tenho caminhado para a destruição como os meus pais, os meus avós caminharam, Senhor, me ajuda a identificar hoje. Clame isso ao Senhor. Clame isso ao Senhor. Anjos te louvam
os anciãos se prostram